Fala pessoal, hoje tem vídeo novo no canal, vídeo de nomenclatura dos compostos inorgânicos. Se você não sabe a nomenclatura correta, se você esqueceu, quer relembrar, né? Esse é o momento certo. Então deixa o like para o vídeo se espalhar melhor pela plataforma do YouTube, certo? Se inscreva no canal se você quer mais conteúdos como esse. Trago vários vídeos de matemática, química e física, exata no geral, beleza? Bom, então vamos logo aqui falar dos óxidos primeiro. Bom, os óxidos, eles são formados principalmente por oxigênio, como o nome já diz, óxido. Sendo ele o ânion, ou seja, a parte mais eletronegativa do composto, beleza? Bom, no meio dos óxidos, a gente pode analisar a parte dos óxidos ácidos e dos óxidos básicos. Os óxidos ácidos também podem ser chamados de anidridos, certo? É bom você guardar esse nome. Então, a gente quando está falando dos óxidos ácidos, a gente deve levar em consideração o quê? Bom, os óxidos ácidos, se você juntar com água, colocar em meio aquoso, ele vai virar o ácido. Ele vai virar o próprio ácido. Já se você colocar junto com uma base, ele vai se comportar como um ácido, né? Já que ele tem caráter ácido, ele vai participar da neutralização da reação, formando sal e água. Aquela reação de Arrhenius, que libera H+, ou H-. Inclusive tem um vídeo aí no canal, vou deixar um card aqui em cima se você quiser assistir, beleza? Bom, então aqui a gente tem aqui metais ou ametais, geralmente com NOx, 5+, 6+, e 7+, acompanhando o oxigênio para fazer o óxido ácido ou anidrido no caso. Bom, a gente tem dois exemplos aqui, o SO3 e o CO2. Bom, o SO3, a gente vai agora analisar qual é o ácido referente ao óxido, certo? O SO3, se eu colocar junto com água, SO3 mais água, eu vou perceber o que vai formar ácido sulfúrico, H2SO4. Por quê? 3 oxigênios mais 1. Não tinha nenhum H, 2 Hs, certo? Então, o ácido referente ao ácido sulfúrico. A gente vai estar olhando depois a nomenclatura dos ácidos, certo? E se eu somar com a água aqui o CO2, a gente vai ter aqui o ácido carbônico, certo? H2CO3, que no caso é um ácido fraco, beleza? Ele geralmente tende a voltar esse aqui, e a gente também pode colocar até indicando o equilíbrio químico, certo? Porque essa reação vai e volta, dependendo das condições que está acontecendo. Bom, a gente também tem os óxidos básicos. Se você somar água com óxido básico, você consegue a base. Se você somar o óxido básico com ácido, ele faz aquela mesma reação de neutralização, resultando num sal e água. E geralmente, o elemento que acompanha o oxigênio, ele tem NOx mais ou 2+. No caso, família 1A e 2A, e naqueles casos lá, 5, 6 e 7A, beleza? Só voltando aqui rapidão. Bom, analisando aqui então, se a gente colocar água nesses dois aqui, a gente percebe o que? NaOH certo?
2 NaS, 2, 2. Então vai produzir 2 mols de NaOH. Elemento é difícil. Aí. Bom, e aqui a gente tem óxido de magnésio, da família 2A. Bom, o magnésio vai formar hidróxido de magnésio, certo? Mg OH. E aí, pela regra do escorregador, a gente põe um 2 aqui, certo? Esse aqui seria a base em questão desse óxido de magnésio, beleza? Bom, acho que é isso a parte dos óxidos. Vou voltar com o nome, certo? Como que a gente coloca um nome, e aí volto daqui a pouco. Então, eu não sei se eu falei anteriormente, os óxidos eles são elementos binários, devido a somente ser formado por 2 elementos, que no caso é o oxigênio e um outro elemento, que pode ser um metal, ametal, enfim, que nem eu falei antes. Bom, e aqui a gente tem a regra de nomenclatura dos óxidos. Aqui a gente tem o óxido como se fosse o radical, prefixo seria o número de oxigênios. Por exemplo, quando eu tenho 1 é mono, quando eu tenho 2 é di, quando eu tenho 3 é tri e assim por diante. E o sufixo, que é o nome que vem depois do radical, é o elemento que acompanha o oxigênio, certo? O nome do metal, ametal, dependendo do caso. Bom, aqui a gente tem uma pequena lista, né, dando exemplo de alguns óxidos. Por exemplo, o gás carbônico, a gente fala que é o dióxido de carbono, o trióxido de enxofre, aqui a gente tem o monóxido de carbono, aqui a gente tem o pentóxido de dicloro, porque eu tenho 2 cloros, e aqui a água. Você pensa, mas é água? Não, a água é um óxido. E aí você fala que a água é um monóxido de dihidrogênio, ela pode assumir esse nome, certo? Então, esse aqui é a regra de nomenclatura para aqueles óxidos que se consideram moleculares, beleza? Bom, eu vou terminar aqui de apagar o quadro e já volto. Ok, então. A gente então vai falar agora daqueles óxidos que tem um metal ligado ao oxigênio, que no caso é o cátion, beleza? E aí a gente fala que esses óxidos eles são iônicos. Por quê? Entre o metal e o oxigênio, que é um ametal, forma-se uma ligação iônica. Por isso, a gente chama eles de óxidos iônicos. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos. O óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de alumínio. Lembrando que a forma de como a gente escreve é óxido de e o nome do metal. O cálcio, sódio, magnésio, alumínio, enfim. E aí, como o nome depende não da carga, já que a carga é fixa, mas sim depende de qual metal a gente está falando, a gente não precisa colocar monóxido, dióxido, trióxido, só naqueles metais que são conhecidos como metais de transição, que eu vou falar daqui a pouco. Só lembrando também que no take anterior eu esqueci de falar sobre aqueles que possuem oxigênio e flúor. Aqueles, eles têm o nome de fluoreto. Por quê? O flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, ele meio que toma o lugar do oxigênio e a gente nomeia eles como fluoretos. Beleza? Só isso. Então, eu vou trazer aqui então os metais de transição, beleza? Valeu. Legal. A gente vai falar então agora daquelas exceções que eu disse sobre os metais de transição. Eu coloquei só esses dois,
que são os mais comuns de cair em provas e afins. Mas assim, o mais comum mesmo é o ferro, tá? O cobre nem tanto, mas o ferro é o mais importante. Bom, a gente vai analisar a nomenclatura desses óxidos, que nem aqueles das ligações iônicas, mas a gente tem que diferenciar. Lembra naquela aula da tabela periódica que eu disse dos metais de transição, que alguns têm carga mais e 2+, outros têm carga 2+ e 3+. Então eu vou deixar aqui no card, se você não viu, corre lá e vê, para você ter uma ideia do que eu estou falando. E aí a gente vem e analisa aqui os óxidos de ferro e de cobre. Bom, o óxido de ferro 2, que é esse aqui, ele é de ferro 2 porque a carga do ferro é 2+, e a do oxigênio é 2-. Então, 2 com 2 não acontece nada. E aí, o óxido de ferro ele é um óxido ferroso. Legal? A gente pode falar que é um óxido ferroso. Esse aqui, ele veio daqui e o 3 veio daqui. Opa! Esse ferro aqui tinha carga 3+. Esse oxigênio, ele jogou o 2 para cá. Então a gente consegue analisar que esse ferro ele pertence ao óxido de ferro 3, conhecido como óxido férrico. Beleza? E aí a gente analisa agora o cobre, os óxidos de cobre 1, né? O cobre aqui ele tem carga mais, o oxigênio tem carga 2-, aqui também 2-, só que aqui, como está igual, é porque o cobre é 2+, beleza? Aí, esse aqui vai formar o óxido de cobre 1, pode ser óxido cuproso, e o óxido de cobre 2, óxido de cobre 1 e óxido de cobre 2, conhecido também como óxido cúprico, beleza? E aí você deve ter percebido esse padrão aqui, ó. Aqui, opa, mas tá ruim, rapaz. Aqui, ó, termina em oso, aqui termina em ico. Aqui termina em oso, aqui termina em ico. Você deve estar se perguntando, por que tem esse padrão? E aí a gente consegue analisar o quê? Aqueles elementos que tem duas cargas diferentes, o menor NOx, o óxido do menor NOx dessa substância vai terminar em oso, certo? E aquela que tiver o maior NOx vai terminar em nico. Sendo que esse nome aqui se refere a esse aqui, né? Não muda muita coisa, ok? Bom, aí se você olhar, 2 é o menor, 3 é o maior. 1 é o menor, 2 é o maior. Então, a gente consegue observar esse padrão aí quando se refere aos óxidos referentes aos metais de transição, beleza? Eu acho que o vídeo vai ficar muito comprido. Essa aula aqui só vai ser de óxidos, beleza? Vou deixar no título do vídeo que vai ser só de óxidos. Pelo que eu tô vendo, a gente vai ter que definir e dar nomenclatura, tipo, só para óxidos, que é esse vídeo. A gente também vai falar de bases, de ácidos. Os ácidos vão ser os mais demorados. E a nomenclatura de sais, beleza? E aí, sais também vai, pelo que eu estou pensando aqui, vai demorar um pouco os sais, beleza? Então, os óxidos é o mais tranquilo, só isso de teoria. Óxido de tananã, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que eu deixei 2 cards lá um pouquinho para trás, certo? Se você quiser dar uma olhada no que eu estou falando, sobre a tabela, enfim. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se você está gostando, se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu estou postando toda semana. E é isso. Deixa seu like aí. Vai assistir os outros vídeos que vão aparecer aqui daqui a pouco. E é nóis. Falou! E até mais. Tchau.